Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live, nossa segunda semana, né, da nossa live, 6h57 em ponto. Seja bem-vindo a todos vocês. Todos sejam bem-vindos e essa semana a gente vai falar sobre coisas bem interessantes, um assunto bem interessante e vamos já dar início a nosso grupo, né? Pessoas foram adicionando e agora a gente vai começar com conteúdo mesmo. Isso, hoje começa nosso grupo de WhatsApp. Você que se inscreveu no nosso número e foram muitas pessoas, graças a Deus, ainda tem vaga, tá? É limitado, mas ainda tem vaga. Você que deseja entrar nesse grupo conosco, envie uma mensagem para nós de WhatsApp, um oi, com o seu nome e o lugar onde você mora. 0 operadora 19 98126 agora eu esqueci. 8366. Então repete, amor. 0 operadora 19 98126 8366. É só você mandar um oi, seu nome completo e a região, o lugar onde você mora. Ou você... Colocar o nosso número gravado na sua agenda. Isso é importante, Excelente. senão você não recebe. Porque nós iremos fazer uma linha de transmissão com todas as pessoas que estão conosco, tá bom? E nessa semana, né, amor, nós escolhemos um tema bem gostoso para você levar para o seu relacionamento. Um tema que é bastante conhecido de muita gente, que se chama as 5 linguagens do amor. Exatamente. Nós vamos falar sobre as linguagens do amor, qual a língua que você fala, se a sua língua está acessando o coração do seu cônjuge e por que isso pode não estar acontecendo. Bom dia, Andressa! Que bom você aqui conosco. Andressa Lima. Então, se você não está conseguindo acessar o coração do seu cônjuge, o porquê? Ou o porquê o seu cônjuge diz que faz e você só reclama, não se sente amado. O que acontece? Qual a diferença que está tendo aí nesse canal de comunicação que é amor? Sim, gente, e quando nós utilizamos esse canal de amor, quando nós alcançamos o nosso cônjuge com essa linguagem de amor, nós criamos algo que é fantástico dentro da relação, que se chama conexão. A conexão, ela permite que nós alcancemos todo e qualquer objetivo dentro do relacionamento conjugal. Quando nós estamos conectados, significa que nós estamos dentro da mesma língua, dentro do mesmo propósito. E quando nós conseguimos essa conexão, nós alcançamos lugares imagináveis com o nosso cônjuge. Nos tornamos aquilo que a Bíblia nos desafia a sermos. Um só, né, amor? Sabe aquela coisa que você fala assim, ele vai me ligar agora e o telefone toca, é ele? Conexão. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu acho que eu vou fazer tal coisa hoje à noite. Quando chega seu cônjuge e fala, nossa, eu ia te pedir para fazer isso. Primeiro é uma conexão física, depois se torna uma conexão de alma. Intuitiva, que nós podemos usar essa palavra, intuitiva, de alma. Uma coisa que vocês podem estar longe e ao mesmo tempo muito perto. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Thaís já acordou? Cadê ela? Bom, eu vou deixar a Fabiane aqui agora introduzindo o tema e já eu volto aqui também com vocês. Agora imagina, você tá no Japão, chega lá no Japão, oi, tudo bem? Falando português, oi, tudo bem? O que você tem aqui para comprar? E as pessoas vão te olhar assim esquisito, não vão te compreender, vão te olhar esquisito e você não vai conseguir comprar aquilo que você quer, não vai conseguir conversar, se comunicar e muito menos conectar-se às outras pessoas. Por que isso acontece? Porque no Japão não se fala português. Bom dia, Rosângela. No Japão se fala japonês, mandarim. Foi uma consulta, mandou um abraço para ela. Mandarim, não fala português. E aí, você chegando num outro país e não falando a linguagem correta, o que vai acontecer? Você vai perder
aquela comunicação. Bom dia, Fernanda. Vai perder aquela comunicação. A mesma coisa acontece também, por exemplo, no meio jurídico. Se você chega em uma audiência e vai falando da sua maneira, da sua forma, você não vai obter êxito, porque o advogado e o juiz, eles têm uma maneira específica para conversar, para poder atingir o objetivo da lei. Eles têm uma forma de se conduzir, uma forma de se relacionar. E essa forma é que gera o ambiente e gera a cultura daquele lugar. Entenderam? Cada lugar tem... Bom dia, Ritinha. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Márcia. Cada lugar e cada ambiente tem a sua forma de se comunicar. E tem a sua linguagem própria. A linguagem da igreja é uma linguagem própria que a gente brinca, fala que é o evangeliquez. Na advocacia tem também a linguagem própria. Dentro do ambiente médico, dos médicos, tem uma linguagem própria e assim sucessivamente. A primeira linguagem que nós aprendemos quando somos crianças, quando nós nascemos, é a linguagem afetiva, é a linguagem emocional. Ninguém aqui aprende falando português corretamente, ou a sua língua de origem, né? No caso da Noêmia, que se ela entrar daqui a pouco, ela está nos Estados Unidos, então lá em inglês. Bom dia, Eliana Ventura, como vai? Então, a primeira linguagem que nós aprendemos é a dos gestos, é a não verbal e a emocional. Quando os nossos pais, quando somos bebês, se aproximam de nós, nós buscamos compreender aquele indivíduo à medida que ele vai se expressando. A gente vai compreendendo quais são as expressões faciais, a sensação que aquele ambiente nos traz. E aí nós começamos a ter a nossa linguagem, a linguagem das emoções, a linguagem das percepções do ambiente. E essa linguagem, ela vai nos acompanhar ao longo da vida, inclusive no nosso relacionamento conjugal. Eu até citei uma vez aqui junto com vocês uma linguagem de uma pessoa que eu estive com ela. Ela conversando comigo e falando, dou bronca mesmo, porque ele tem que fazer assim, porque ele tem que fazer assado, porque se não acontecer de tal forma, é ruim. E aí eu me atentei e falei, vem cá, dar bronca é amor? Ela, claro que é. Porque quando eu dou bronca, eu estou demonstrando para ele que eu cuido dele. Quando eu dou bronca, eu estou demonstrando para ele que eu o amo. E aí eu compreendi que na família de origem dela, a linguagem comumente onde demonstrava amor era da bronca, era da briga, era da correção, era da crítica. Então, no lar de origem era assim. Como é que ela chegou no casamento? Da mesma forma. Chegou da mesma forma, trazendo a crítica como linguagem aprendida na infância, relacional, e levou para o casamento. Mas, em contrapartida, como era a linguagem de amor daquela outra pessoa, do cônjuge? A linguagem de amor daquele cônjuge era a palavra de validação. Ela veio me falar, o pai e a mãe sempre fizeram tudo, sempre disseram para ele que ele é o máximo, que ele sempre vai conseguir aquilo que ele gostaria. Aí, qual a linguagem de amor que esse rapaz aprendeu? A linguagem de amor que ele aprendeu foi que a validação representava amor. Dizer, incentivar através de palavras que ele vai esmiuçar daqui a pouco um pouco melhor para vocês sobre isso. Oi, Angélica Monsó, bom dia! Que delícia você aqui conosco. Então, a demonstração de cada um de nós de amor, nós aprendemos na nossa casa, na nossa família de origem, a maneira como seus pais demonstravam consciente ou inconscientemente amor para você, foi essa linguagem que você aprendeu e é ela que você utiliza para demonstrar às outras pessoas o carinho e o amor que você sente. Só que, como eu falei no início, às vezes você está no Japão e deveria falar mandarim, japonês, e você está falando português. E assim é no casamento.
Assim são nos relacionamentos conjugais. Às vezes você está usando uma linguagem que não é a comunicação do seu cônjuge, não é o canal de comunicação do seu cônjuge. E o que acontece? A pessoa não se sente amada, ou você próprio não se sente amado. Nós vamos falar daqui a pouco sobre vários canais de comunicação para demonstrar amor, que são idiomas que nós aprendemos na nossa primeira infância, antes mesmo de começarmos a falar. Aquilo que nós vamos intuitivamente percebendo do ambiente, intuitivamente percebendo das expressões que as pessoas, seu pai, as pessoas vão demonstrando ao longo do tempo. Porque a gente não aprende a falar quando sai da barriga da mãe. A Cleicinha tá com o neto em casa hoje, né, Cleicinha? Bom dia! E a primeira linguagem que essa criança vai aprender, a Angélica também tá com o bebê pequenininho, não é o que você fala, é o que você expressa, é o que você demonstra. E isso vai perdurar ao longo da vida. Vai perdurar ao longo da vida. Tem pessoas que só demonstram amor fazendo um bolo, fazendo um pudim. Você fala, oi, como eu gosto de você. Ela já pensa logo, o que eu posso oferecer para ela comer? Ah, eu vou fazer uma boa de uma macarronada e vou convidá-la para ir lá em casa, porque o macarrão que eu faço é de massa caseira. E aí, convida essa pessoa para ir, porque a linguagem de amor dela, qual que é? Comida. Só que todo mundo tem a mesma linguagem de amor? Não. Então, às vezes, o que vai fazer? A pessoa faz um monte de comida, um monte de alimento, e a outra fala, nossa, nem me ama. E a pessoa que faz a comida, eu faço, e ainda tem coragem de dizer que não me ama? Como assim? Eu estou demonstrando amor o tempo todo. Mas a linguagem de uma é mandarim e da outra é português. Não estão se comunicando de maneira correta. Oi, Cleide, bom dia. Oi, Daiane, psicóloga, tudo bem? Bom dia. Então, o canal de comunicação tá, como a gente falava antigamente, né? Tem boi na linha, tá truncado, não estão conversando. E a pessoa não se sente amado. Por mais que você faça em mandarim, que é o canal que você aprendeu lá na sua primeira infância, a outra que fala português não vai compreender. E o que vai acontecendo? Nós temos, digamos assim, um reservatório das nossas emoções, um reservatório de amor dentro de nós. Cada um de nós tem, vamos chamar dessa forma. É como se fosse o tanque de gasolina do carro. E você tem esse reservatório interno. À medida que o seu cônjuge vai demonstrando amor por você, você vai se alimentando daquele combustível que é o amor e vai se sentindo amado. À medida que você demonstra isso para o seu cônjuge, ele vai se enchendo de amor e vai se sentindo amado. Mas isso se a linguagem que você usa, se o canal de comunicação para demonstrar amor for compreendido pelo outro. Os dois falarem português, ou os dois falarem mandarim, ou os dois falarem inglês. Mas se um fala uma língua e o outro fala outra, não vai ter essa conexão. E o tanque vai ficar como? Vazio. É como se fosse um reservatório, uma poupança para você viver ao longo da vida. Todos nós passamos dias em que a gente acorda meio com o pé esquerdo, né? E a gente não tá lá muito bacana e não tá a fim de falar muito, não tá a fim de demonstrar tanto. Aquele dia que você tá meio de bode. Para esses dias, quando o seu cônjuge está com reservatório cheio, ele não vai sentir tanto esse dia seu de bode, porque ele já está abastecido pelo seu amor. E vice-versa. Quando o seu cônjuge passa aquele dia que ele não está lá muito bacana, está soltando farpas, mas o seu reservatório está cheio, você não sente tanto as farpas dele, porque você está abastecido. Existe uma poupança interna que vai te servir para esses dias aí de afogamento nas farpas, ou o dia que você está de bode. A Cleide está falando assim, é exatamente isso que tenho tentado. Então você vai parar de tentar, Cleidinha. Essa semana a gente vai trazer várias linguagens
formas de comunicação do cônjuge e você vai identificar a sua, vai identificar a dele e vai começar a falar a mesma língua, vai parar de tentar e vai dar certo. Então ao longo dessa semana nós vamos trazer cada dia uma linguagem diferente para que você identifique a sua e identifique a do seu cônjuge. Como normalmente você vai identificar do seu cônjuge? Observe o que ele mais faz. Pega uma água para você, ele vai lá e pega um cafezinho para você, ele gosta de trazer, de arrumar as coisas, de ajudar com as coisas. Normalmente a linguagem dele é serviço. Ele gosta de servir para demonstrar amor. Eu falei da alimentação, da comida, que faz parte do servir. Tem gente que vai fazer vários pratos quando você fala, eu quero te visitar. Às vezes você nem está querendo comer, você está querendo ir lá dar um abraço, tomar um cafezinho. Já perceberam que a minha linguagem de comunicação não é comida, né? Então eu quero ir lá dar um abraço, dar um beijo, sentar, conversar. E a pessoa quer te encher de comida. E você o canal de comunicação não encaixa. Mas quando você vai começando a conhecer os canais de comunicação, você também se sente amado com os canais que não são seus. É como se você virasse um poliglota do amor. Você começa a falar vários idiomas de amor e você começa a se conectar de várias formas. Aí entra a flexibilidade, aí entra o aprendizado, para nós aprendermos quais são as linguagens diversas do outro, que é a multiforme maneira de amar. Cada um tem a sua. O importante é você se abastecer de amor e abastecer o seu cônjuge de amor, para que vocês vivam sempre satisfeitos. Sabe aquilo que a Bíblia fala do sanguessuga, dá, e parece que nunca está satisfeito? Que a mulher fica o tempo todo cobrando, o tempo todo na cola, quer saber o que você vai fazer, para onde você vai, para onde você deixou de ir. Busque a linguagem de amor correta. A pessoa não está se sentindo alimentada de amor. Às vezes pode ser você que fica o tempo todo, mas cadê? Não fez não sei o quê? Quero mais atenção, quero mais amor, quero mais presença, quero mais palavras, quero mais serviço, não me ajuda em nada, não faz nada por mim. E aí vai as cobranças. Comece a identificar qual é a principal cobrança sua, qual a principal falta que você sente. Normalmente é aí que está um alarme para te dizer, a sua comunicação de amor é essa. A sua linguagem de comunicação é essa e seu tanque está vazio. A mesma coisa do cônjuge. O que ele mais reclama de você? O que ele mais diz sobre você? Isso aí, muito provavelmente, é a principal linguagem de amor do seu cônjuge. Normalmente, nós não temos só uma. Nós temos um pouquinho de cada e predomina uma ou duas. Comumente são duas. Duas linguagens. Mas nós vamos virar poliglotas do amor, vamos começar a falar várias linguagens para poder atender a todos e ter o nosso combustível interno cheio e o combustível do outro cheio. Agora, no momento de uma crise conjugal, que o cônjuge está de mal de você, digamos assim, está em casa, mas está de mal de você, ou então vive viajando muito para ficar mais distante de casa e não ficar tão próximo de você. O que você faz para abastecer o seu combustível? Conheça a sua comunicação, sua linguagem de amor. E você pode se amar. Aliás, a primeira pessoa que deve te amar é você mesmo. Porque a gente só dá o que tem. E se você tem o combustível amado, dentro de você, cheio o seu combustível interno, até acordei o Rodrigo, isso aí vale a pena. O combustível interno seu está autoalimentado, você vai ficar com menos necessidade de sugar do outro a energia para receber amor, porque você aprendeu a se amar, aprendeu a comunicar amor para você mesmo, não mais de maneira inconsciente, mas agora de forma consciente e assertiva, porque uma pessoa que se sente amada por si própria é uma pessoa mais leve, é uma pessoa mais feliz, mais disposta, uma pessoa que perdoa mais fácil, uma pessoa que conecta com o outro muito mais fácil. Então, além de você aprender o canal de comunicação com o seu cônjuge, você vai aprender o canal de comunicação com você para se abastecer e encher o seu tanque. Vem cá da minha vida. Vou pôr aqui, ó, para pegar, para não passar em frente à câmera. Então tá bom, vou pegar mais um cafezinho e você fica aqui com o pessoal.
Ok, Fabiane falou uma coisa muito interessante e que eu quero reforçar aqui. Essa comunicação, qual é a nossa intenção aqui? Que você use a comunicação adequada para que haja um clima, um ambiente dentro do seu relacionamento onde flua tudo, onde as coisas venham naturalmente e elas floresçam, elas se reproduzam. Porque a pior coisa que existe numa comunicação é quando a comunicação se torna monossilábica. Oi, tudo bem? Sim. Você tem pai? Nem mãe. Pessoas que não desejam dar continuidade ao relacionamento saudável. Então, por isso que tudo que nós... Bom dia, Cleide. Seja muito bem-vinda aqui. Angélica até acordou o Rodrigo. Isso mesmo, Angélica, investindo na relação. Esse é o nosso objetivo, Angélica. Então, gente, não adianta se você está num relacionamento onde a pessoa está dizendo não para você o tempo todo. Por isso que nós baseamos tudo aquilo que nós fazemos aqui dizemos sim. Agora tem uma coisa, quando a pessoa se ama, igual a Fabiane estava falando aqui agora, quando ela se ama, a atitude dela com o outro é refletida através da atitude dela com ela mesma. A pessoa que se ama, ela emite sinais constantemente de que ela precisa ser amada. Gente, isso é muito forte. Quando a pessoa se ama, ela vive emitindo esse sinal, e esse sinal ele não vem de uma forma autoritária, de uma forma exigida, não, flui. A pessoa que se ama, ela não aceita não se sentir pelo menos respeitada. Então, observa a sua linguagem de amor consigo mesmo, consigo mesma. Quando você se relaciona, o seu autorrelacionamento flui naturalmente, dizendo para o outro, olha, para a gente ser feliz nessa relação, precisa haver uma troca aqui. Precisa, porque eu me valorizo e você precisa me valorizar também. Então, quando esse casal diz sim para isso que existe dentro dessa interação, porque, gente, é interação. Interação é uma troca entre duas pessoas, onde eu interajo com a outra, e essa interação ela precisa ser uma troca constante. Ela precisa ter sinais constantemente que estejam fluindo naturalmente e dizendo para o outro, olha, eu preciso disso aqui para viver. O mínimo você precisa dar para o seu cônjuge. Marcelo, seja muito bem-vindo também você. Então, essa semana nós estaremos falando justamente disso. Qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Você precisa descobrir isso, porque isso se torna um facilitador dentro da sua relação conjugal. Isso se torna uma semente adubada. Bom dia, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Então, que é o contrário da linguagem da rejeição, né? A pessoa se sente o tempo todo rejeitada e se sente o tempo inteiro preterida. E começa a cobrar, começa a exigir o amor por se sentir rejeitada. Uma semana aí a gente vai falar sobre esses sentimentos tóxicos e o que fazer com isso. Mas a rejeição, ela normalmente começa aqui, ó. Auto-rejeição. Então não tá no outro, tá em si mesmo. Tudo você se rejeita. Rejeita quem é, rejeita como fala, rejeita a profissão. Então comece a observar os sinais de rejeição e comece a observar você. Como você se trata, isso não é amor. O sentimento de rejeição e a cobrança por ser amado é tóxico, não é saudável. A Márcia falou, a pessoa que não se ama vive em uma prisão de dependência total. Totalmente certa, Márcia. Sanguessuga. A pessoa que não se ama, ela perde a noção de si mesma dentro da relação e ela projeta no outro aquilo que ela não consegue fazer. Então, e quando isso acontece, ela não prepara o território emocional dela. E ela fica projetando no outro a satisfação. E essa satisfação precisa, pelo menos, estar aqui dentro de mim.
Isso é uma troca, gente. Isso não é uma cobrança. Se isso se torna uma cobrança, significa... Se você está cobrando o seu cônjuge, significa que você não está conseguindo emitir esses sinais que eu acabei de falar aqui. Esses sinais é a sinalização. Olha, eu preciso disso. Rodrigo, seja bem-vindo. Você já estava com a Angélica, né? Então vamos lá. A primeira linguagem de amor que nós vamos falar hoje é a palavra de afirmação. Você afirma seu cônjuge? Seja bem-vinda, Vanessa. Ela colocou ali P. Palavras de afirmação. Ou seja, são elogios verbais que você pode expressar dentro do seu relacionamento, que pode afirmar constantemente a qualidade do seu cônjuge para você. Falar de valor, né, amor? Sim. A palavra de afirmação, ela traz para o outro o reconhecimento. Sempre sábia e ponderada. Essa é minha amiga. Te amo! Gleice é minha amiga de décadas. Gente, quando nós recebemos elogios, nós começamos a acionar... A gente vai salvar lá no YouTube. A gente não consegue salvar aí no Insta, mas fica disponível 24 horas, tá, Vanessa? Você pode ver de novo durante 24 horas e compartilhar com outras pessoas. Mas fica constantemente lá no YouTube o acesso, tá? A gente tem várias lives, todas as nossas lives estão no YouTube lá gravada. Ou seja, a lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade, ela diz o seguinte: quando você semeia, você colhe. Isso é uma lei. Não tem a lei da gravidade? Assim como a lei da gravidade, a Vanessa está dizendo a internet está ruim. Bom, normalmente isso acontece, mas a maioria das vezes que nós temos consultado aqui, as pessoas estão com a internet ruim dentro de casa, tá? As pessoas sempre falam que estão boas na casa delas. Então, toda vez que você lança uma semente de elogios, de palavras que fazem bem ao cônjuge, você recebe aquilo ali completamente dentro do relacionamento, que é a lei da reciprocidade. A pessoa se sente devedora quando você lança coisas boas dentro da relação. Ela se sente amada e ela se sente impelida a te amar também. Elogios costumam ser excelentes motivadores dentro do relacionamento conjugal. A pessoa, quando recebe elogio, ela se sente reconhecida dentro da relação. Porque, gente, o tempo todo nós estamos tentando ser assertivos dentro do relacionamento conjugal. O tempo todo a gente está buscando viver aquilo que nós sempre sonhamos, né, amor? E quando isso existe, e quando essas palavras de incentivo, essas palavras de elogios, elas existem dentro da relação, a pessoa começa a reconhecer que ela está dando certo. E ela vai se sentindo motivada cada vez mais a se tornar uma pessoa livre dentro daquela relação, leve, né? A palavra de elogio, sabe quando a gente está ensinando o filho a andar? Que ele dá o primeiro passo e fala, isso mesmo, vai, continua, você está conseguindo. A palavra de elogio tem esse mesmo efeito em quem tem essa linguagem. Quando você diz, vai, isso começa a elogiar, a pessoa compreende internamente, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo aquilo que é bom, eu estou fazendo aquilo que agrada, então eu vou continuar e avançar. Ela se sente amada e impelida a te amar também. E o que acontece normalmente quando dentro do relacionamento não tem palavras de elogio? Aqui está falando, mas não é internet, aqui está sem internet, né? Uhum. O que acontece normalmente quando as pessoas não têm essa palavra de elogio? As barreiras se tornam rígidas dentro do relacionamento. A pessoa ela não se sente reconhecida. E quando existe rigidez nessa interação, é como se o cônjuge se fechasse para o outro. Tipo assim, ela não me reconhece, ou ele não me reconhece. Não satisfaz com nada. Aí toda interação que existe dentro daquela relação é como se fosse uma coisa assim, de eu impedir qualquer tentativa do meu cônjuge de se tornar uma pessoa amena, uma pessoa educada, uma pessoa simpática. Quando não existe esse reconhecimento, parece que fica tudo difícil dentro do relacionamento.
Então, 3 padrões aqui que seria muito interessante você levar para a sua relação, para que ela se tornasse uma relação muito mais afirmativa e não negativa, e não uma relação que dissesse não para o outro. A primeira... Deixa eu só falar uma coisa antes, amor. Sim. Normalmente dentro da igreja, dentro do meio religioso cristão, independente de qual seja a denominação, se católica, espírita, evangélica, não importa. Mas normalmente as pessoas têm receio de elogiar as outras com medo do orgulho, com medo da vaidade, com medo dessas coisas. E evitam fazer elogios com receio da corrupção do coração do outro. Gente, a linguagem de comunicação, de afirmação, não tem nada a ver com vaidade, não tem nada a ver com orgulho. É uma forma da pessoa se sentir amada. E é necessário, senão o tanque dela fica vazio. Quando a pessoa elogia a você e você não quer ter orgulho no seu coração, uma dica que eu te dou: compreenda isso como uma gratidão. Ela está grata, ela está dizendo para você que você está no caminho certo. E aí você vai sentir gratidão ao invés de orgulho ou vaidade ou outra coisa ruim. Então é só ter esse cuidado com você mesmo. Mas pode elogiar, gente, é saudável, é benéfico. Dentro de palavra de afirmação, nós podemos trazer um tópico que se chama palavra de encorajamento. Essas palavras de encorajamento, normalmente, ela faz surgir o potencial do seu cônjuge. Seu cônjuge, ele tem potenciais, ela tem potenciais que ainda não foram explorados. Quando você descobre esses potenciais, quando você faz surgir esses potenciais, você vai encontrar ali uma pessoa que talvez ainda não exista dentro da sua relação. Isso aconteceu muito bem entre eu e a Fabiane, e vou citar aqui como exemplo. Por exemplo, no meu curso de psicologia, eu tinha um desejo imenso de fazer faculdade, eu tinha muito sonho, era um sonho mesmo. E ela me encorajou a isso. Ela reconheceu esse potencial em mim. Eu, pela minha idade, eu estava naquela época com 34 anos, perto dos 40. Eu estou muito velho para fazer faculdade. Eu falei, não, vamos fazer inscrição. Eu achava impossível. Depois de tantos anos sem estudar, eu terminei meu 2º grau. Né? Eu já disse aqui no nosso canal que eu trabalhei com noite durante 25 anos. E durante esses 25 anos eu tentei fazer minha faculdade várias vezes, mas por eu trabalhar na noite, eu não tinha nenhuma capacidade de permanecer acordado durante o dia, porque eu trocava o dia pela noite. Noêmia, lá de Boston. Falei de você agora há pouco, Noêmia, sobre as linguagens do amor. Depois você volta na live e escuta, tá? Então a Fabiane, ela insistiu isso comigo, ela insistiu, até que um dia, só para contrariá-la, eu fui fazer a minha inscrição numa faculdade. E não é que eu passei, gente. Eu fiquei com raiva que eu passei. Ficou. Eu comecei então a fazer a minha faculdade, o curso de psicologia. Gente, nós morávamos em São Paulo e a gente estava no metrô e tinha uma banquinha numa faculdade. Você lembra qual era a faculdade, amor? Uma faculdade X. Não lembro. Aí na hora que passou, ele passou reto, eu vou, volta aqui. Olha aqui, tem a faculdade que você quer fazer. Olha o panfleto, a inscrição está aberta. Tá, amor, vamos. Eu falei, não, vamos fazer inscrição aqui agora. Tem a banquinha aqui, você consegue. E aí ele fez, você passou em São Paulo primeiro, né? Passei em São Paulo, eu ia fazer administração em São Paulo. Nada a ver. Nada a ver não deu comigo. certo. É típico, tipo assim, normalmente as pessoas que não sabem o que vão fazer, fazem administração. Tanto que eu até aconselhei a minha filha a fazer isso na época que ela terminou, né, os ensinos dela, os básicos, né? E os fundamentais da vida. Eu falei, faz a administração, já que você não sabe o que está fazendo, para ver como isso estava no meu coração, né? Que tipo assim, a administração serve para qualquer coisa. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Então a palavra de encorajamento, ela faz surgir dentro da relação um verdadeiro monstro. Uma pessoa que talvez ainda não tenha aparecido, mas você precisa ter esse olhar no seu cônjuge. Você precisa ver nessa pessoa que está do seu lado os potenciais que ela tem e que ela ainda não conseguiu colocar para fora. E quando a gente tem esse olhar de futuro baseado no nosso cônjuge, a gente consegue fazer isso surgir. Ao contrário, também consegue.
Quando você está vivendo uma crise, você potencializa aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, e você fica declarando isso, você também faz isso crescer. Aí eu te pergunto nessa manhã, nesse momento que você está assistindo a live, quais são as palavras que você tem se referido a seu cônjuge, né? Você tem feito surgir essa pessoa linda e maravilhosa que ele ou elas são, ou você tem surgido aquele monstro que destrói, que faz emergir aquilo que você não quer? O seu foco tem sido aonde? É mais do que você descobrir a linguagem de amor do seu cônjuge, vamos ser poliglota de amor. Por que não usar essa linguagem também? Por que não testar essa linguagem com seu cônjuge e consigo mesmo? Vou te dizer uma coisa, por estudos, a Losada estudou sobre isso bastante e Losada trouxe os benefícios da linguagem positiva, dizer o quanto os elogios, as validações, o Hélio vai trazer depois os outros tópicos, o benefício disso dentro dos negócios, do mundo executivo. Aumento de produtividade, aumento de lucratividade, e eu te garanto que o tanque de combustível interno seu e do seu cônjuge vai ficar, fantástico. Usa. Pois é, então, primeiro tópico é palavras de encorajamento. Segundo tópico, palavras bondosas. Você é aquela pessoa que sabe usar na sua comunicação, na sua interação com a pessoa que você está ali vivendo, palavras bondosas. Nós precisamos entender, gente, que palavras ela pode ter vários significados. Uma palavra aqui que eu vou usar, uma palavra muito usada nos romances, né, nas relações. Eu amo você. Essa palavra ela pode ter uma outra conotação se eu colocar apenas um símbolo dentro da gramática. Eu amo você. Ela pode ser uma afirmação ou ela pode ser o quê? Uma interrogação. Então, o poder da palavra, o tom que você verbaliza essa palavra, tem muito poder. Como é que você tem se utilizado das palavras até corretas, mas tem palavras, gente, que você pode dizer e ela pode parecer para o seu cônjuge uma palavra como se você estivesse se utilizando dela de forma, como é que duvidosa, dá? Arrogante. Né? Muitas vezes numa briga entre casal, ela está sendo, como é que aquela pessoa que está brincando está sendo irônica. A ironia, tem gente que uma simples palavra que ela diz soa como irônica. Às vezes a palavra é certa, mas a entonação vocal esculhamba tudo. E olha só, tem palavras que, no senso comum, elas podem se tornar uma palavra pesada. Mas eu posso dizer para minha esposa, por exemplo, que eu fiquei desapontada com ela. Olha, amor, eu fiquei desapontada com você porque você fez isso. Mas eu posso dizer isso para ela, trazendo aqui um sentimento que é meu, falar isso com firmeza, falar isso com assertividade, sem feri-la, sem vitimização, sem acusação, e ela se sentir uma pessoa alertada diante de um sentimento que ela produziu em mim. Havendo amor, havendo o interesse dela em construir essa comunicação junto comigo, eu posso dizer sim que eu fiquei desapontado com uma atitude dela e em nenhum momento ela se sentir mal com isso. Ofendida, magoada. Ofendida, ferida. Preterida. Eu posso expressar nisso, gente, como eu falei, segurança. Eu posso expressar nisso um interesse por ela. Porque, gente, a melhor coisa que eu posso expressar para minha esposa, ou para o meu cônjuge, melhor falando assim, é a segurança dos meus sentimentos. É eu saber identificar o que eu senti no momento que aconteceu tal coisa. Como a Fabiane disse, quando eu tenho o tanque emocional cheio, eu não preciso ficar o tempo todo em detalhes, pisando em ovos, porque isso sim proporciona insegurança para minha esposa. A Gleice está falando, minha linda, falando com a Fabiane, infelizmente eu tenho que me despedir de você. Entendo, Gleice, nós sabemos que esse é um horário de fluxo, Gleicinha, né? Depois você entra de novo e compartilha com a geral aí, tá? Ok. Então, palavras bondosas.
Busque, eu sei que tem pessoas que são diretas na comunicação. Príncipe Psicologia, seja bem-vinda, Érica. Tem pessoas que são diretas na comunicação, mas é fundamental você pegar um arsenal de palavras bondosas para que você consiga ter uma comunicação assertiva dentro do seu relacionamento. E olha, nós não estamos falando aqui, gente, de bajulação. Nem de fingimento. De fingimento. Isso a pessoa vai perceber se você usar dentro da sua comunicação essas palavras que são palavras chavões, né? Ô, amorzinho, não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de palavras bondosas que podem construir uma conexão saudável dentro da sua relação. Já imaginou seu cônjuge tomou uma decisão errada? E ao invés de você falar, eu te disse, mas por que você fez isso sem me falar nada? É por isso, você devia ter me falado que eu ia te dizer que estava errado. Isso não é palavra bondosa. Já fez, o leite já derramou. Vai adiantar você falar esse tipo de coisa? Você pode falar, meu amor, não deu certo, mas a gente vai junto reconstruir isso. Nós vamos juntos buscar uma solução. Eu estou aqui do seu lado. É diferente ou não é? Você está afirmando o seu cônjuge. Isso que significa a comunicação de palavras afirmativas e não negativas. Tem muita gente também, amor, eu tinha muito isso. Eu usava na minha comunicação muita palavra negativa. Eu sempre começava as minhas palavras com não. Ou seja, eu tinha mais facilidade de dizer aquilo que eu não queria do que aquilo que eu queria. A gente passou um bom tempo se policiando. Nos policiando. Porque isso demonstra que você está mais comprometido com o que você não quer do que com o que você quer. E isso não traz assertividade, gente. Isso não traz assertividade. A assertividade é quando você comunica de uma forma honesta aquilo que você quer. De uma forma assertiva aquilo que você quer. Isso traz clareza para o seu cônjuge. Seu cônjuge se sente uma pessoa orientada o tempo todo. Aquela comunicação como também... uma bússola, né? Ele sabe que está indo para o caminho certo na bússola. Que vem com palavras dúbias. Você fala uma coisa, mas expressa outra. Né? Você está querendo... tipo assim, você... Sei. Mas lá atrás está embutido um montão de coisa, né, amor? Isso costuma trazer muita confusão para o cônjuge. Na psicologia a gente costuma usar que são falas esquizofrênicas. Ela não tem expressão, ela não tem qualidade. Isso, gente, isso deixa o cônjuge confuso, porque às vezes você acha que ele entendeu ou que ela entendeu e não entendeu. A Cleide está rindo aqui, né? O terceiro tópico e último, palavras humildes. Pessoas que têm dificuldade de fazer pedidos. E ao invés de fazerem pedidos, fazem como se fossem cobranças, né, amor? Pessoas que usam uma verbalização autoritária no relacionamento. Stephanie! E deixa de ser humilde dentro da relação. A Noêmia também tem que sair preciso levar meu filho. Fica à vontade, Depois você Noêmia. entra, Noêmia, vai ficar aí de 24 horas disponível. É só entrar na foto do nosso perfil do Dizemos Sim, tá? Pessoas que se comunicam de uma forma imperialista. E elas acabam dando ordem ao invés de fazerem pedidos dentro daquela interação. Gente, aí vira uma relação que fere o outro, fere a intimidade do outro. E isso é muito ruim, porque a pessoa, quando tem uma outra pessoa ali com ela, onde ela é o tempo todo atacada, ela se sente atacada dentro daquela interação, ela fica ferida dentro daquela relação. A Cleide está dizendo, nossa, sempre achei que a linguagem do meu marido fosse serviço, agora entendi, é palavras de afirmação. Uhul! Olha que libertação. E, gente, usa isso. As palavras precisam ter. O primeiro tópico foi encorajamento, palavras de bondade, e a gente está agora nas palavras humildes. Sabe aquela pessoa que fala assim, cadê que você falou que ia lavar aquela louça ontem e você não lavou? Ficou tudo pra mim, hein? Isso aí é humildade? É pedido? É falar de forma humilde pedindo auxílio? Não é. É cobrança. Você falou que ia comprar aquela blusa lá pra mim. Cadê que você não comprou ainda? Gente, deixa eu compartilhar um negócio aqui. Fabiane é excelente nisso.
Mas era tão impressionante isso, quando eu estava com a minha alma muito ferida dentro da relação, e não ferida dentro do meu casamento, mas ferida de interações vividas no meu passado. Quando a Fabiane usava essa linguagem assertiva, eu achava que ela era falsa. Eu achava que era falsidade. Ah, não é possível, cara, essa mulher é louca. Mas tem pessoas que vão ter dificuldade de receber a afirmação dentro da relação. Porque a linguagem, lembra que a gente conversou sobre o que aprendeu na primeira infância? Às vezes ela só levava daquela forma. Então, para ela é difícil receber a palavra de bondade. Por quê, gente? Porque uma palavra afirmativa, ela traz para a pessoa as habilidades dela. E às vezes ela não acredita nessas habilidades, ela questiona, ela duvida. Então, quando eu tenho uma pessoa que está do meu lado o tempo todo me afirmando, isso é um incômodo. Isso me tira de uma zona de conforto, e às vezes essa zona de conforto eu acredito que eu sou um fracasso nisso. Então, palavras de afirmação, palavras bondosas, palavras de encorajamento vai tirar pessoas do seu eixo comum de experiência de vida. Por isso que às vezes você vai ser gentil, às vezes você vai ser afirmativa, às vezes você vai ser positiva, mas a pessoa que está recebendo aquilo ali, ela não vai receber aquilo ali com o devido cuidado, vamos colocar assim. Com a verdade que ela traz, né? Ela vai questionar porque ela se auto-questiona. Vai se ofender às vezes. É impressionante isso. Mas se prepare para isso. Mas uma coisa é certa, acredite na lei da semeadura. Quando você está lançando palavras de afirmação, quando você está lançando palavras de encorajamento, palavras bondosas, quando você está fazendo isso com humildade, você está lançando as suas sementes numa terra que se tornará uma terra boa. A pessoa na hora talvez ela reaja ruim, mas depois ela vai refletir, nossa, eu estou ao lado de uma pessoa que me afirma o tempo todo. Eu estou do lado de uma pessoa que acredita em mim. Né? E quando essa pessoa que está do seu lado, mesmo que ela não acredite nela mesma, e você acredite, porque nós vivemos dentro do contexto da fé. E o contexto da fé, o que ele preconiza esse contexto? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando eu tenho essa dinâmica dentro de mim, quando eu funciono assim, eu lanço palavras em cima daquilo que eu não... Às vezes, tudo que está ao meu redor diz que não, mas eu acredito. A Márcia está dizendo, olha, isso dá muito certo. E Márcia, nós te conhecemos, nós sabemos que tu é uma pessoa extremamente positiva. A Fernanda está dizendo, gente, está travando, é meu sinal. A Márcia falou, está travando. Depois que você entrar na live, se na live estiver travando, nesse ponto, era a nossa internet. Mas se você assistir a live depois e tiver tudo fluindo bem, pode ser o seu sinal, tá? Aqui a nossa, a gente colocou 100 megas. 100 megas. Normalmente ela não faz. A gente não atende presencial, a gente atende por internet as pessoas, né? Pelo Skype, e nunca falha a nossa internet, né? A Elisa falou isso ontem, como foi isso, Márcia? Depois você me conta. Fé é acreditar que eu não vejo. Ela ouve muito isso aqui dentro de casa. Gente, então, essa palavra humilde, essa palavra precisa estar inserida dentro do seu relacionamento conjugal. Porque o nosso interesse aqui, a nossa intenção, o nosso objetivo é passar para você a importância de você estabelecer dentro da sua relação um ambiente. Quando você fala a linguagem do seu cônjuge, quando você fala aquilo que a pessoa deseja ouvir, porque eu estou falando aqui de expectativas, né, amor? Porque todo mundo dentro de uma relação quer ser tratado da forma como ela vê a vida. Agora, você não vai conseguir isso se você não tiver o poder da empatia. De você olhar para a pessoa que está do seu lado e você compreender, porque isso precisa ser empático. Qual é a linguagem de amor da minha esposa? Eu conheço a linguagem de amor da minha esposa. E uma das linguagens dela, a principal dela, é tempo de qualidade. E eu busco levar isso para a minha relação. Ela também conhece a minha linguagem de amor.
Então, quando nós temos essa preocupação, às vezes nós vamos falhar com isso. Ah, legal, Áurea, esse feedback. Ela está dizendo que está normal o sinal dela lá da internet. Quando nós temos esse compromisso um com o outro, de falarmos a linguagem de amor um do outro, nós acertamos. Ela se sente mais feliz, mais motivada, ela se sente mais satisfeita, e eu quero que você registre essa palavra no seu papel aí que você está anotando. Satisfação. A sua relação precisa ter satisfação. Sem satisfação, gente, normalmente nós costumamos olhar para a nossa relação e nos desanimarmos, né, amor? Sim. Você, quando chegar, tá na rua, você chegou, é como se chegasse à luz. Você tá no seu quarto e veio para a sala e tá ali sua família, seu marido, seu cônjuge e seus filhos, é como se chegasse luz, é como se chegasse alegria. Tem que ser assim a sua presença, trazendo amor sempre, trazendo paz sempre. A Márcia colocou aqui, porque eu perguntei o que era fé. Eu tô aqui quase chorando, Márcia. E ela me respondeu: eu acredito que já aconteceu sem ainda não ter acontecido. Gente, nós trabalhamos muito isso aqui em casa, muito. A gente se recusa. É lógico, a gente não está falando de utopia, tá? A gente está falando de fé. A gente acredita no poder transformador da fé. A Márcia está falando, eu faço uma festa quando o Nelson chega em casa. Olha que gostoso, gente. Nós temos um cachorro aqui, eu já até mostrei. Gente, ele mexe com o nosso ego, né? A gente chegar em casa, esse cachorro faz uma festa quando a gente chega em casa. Ele pula, ele grita, ele começa a latir, ele dá cambalhota, ele fica em êxtase. Ele fica pulando, aí ele vai de uma ponta para outra. Olha que coisa gostosa você ser recebido dentro da sua casa com essa alegria, né? Sim. E aqui em casa a gente tem o hábito. Qualquer um que chega, o outro vem, recebe. Fala que sentiu falta e de fato a Elisa, sentiu. Quando chega da escola, a gente aplaude. Ela fica assim toda feliz. Gente, isso são palavras de afirmação. Aí como foi a escola, filha? Irada. Aí começa a contar. Todos os dias nós perguntamos para ela, Fabiane, quando vem da rua, como é que foi? A gente tem esse interesse. Isso tudo são afirmações dentro dessa relação. O Nelson fica todo vermelho. Faz sentido. Vamos concluir então, gente. Nós temos alguns minutos para concluir nossa live de hoje. Amanhã nós iremos falar da linguagem da minha esposa, que é tempo de qualidade. Né? Isso é muito bom. Descobrir isso é maravilhoso. Eu e Fabiane, até introduzindo já o tema de amanhã, eu quando descobri a linguagem de amor dela, eu comecei a ver a importância que é para minha esposa a gente dar uma descida no condomínio e dar um passeio dentro do condomínio de mão dada, conversando. Às vezes até levando lixo, porque o lixo aqui de casa é longe do nosso bloco, né? Às vezes um saquinho de lixo que a gente está levando, a gente vai lá conversando, passear com o cachorro, tempo de qualidade, sentar num banquinho e ficar batendo um papo, ouvi-la, olhando nos olhos, sorrindo com ela. Eu quero falar essa experiência que eu tive. Algumas vezes, a Fabiana, ela é muito assim, né? Ela é bem extrovertida. E tem algumas coisas que ela ri muito, ela dá gargalhadas sozinha. E me incomodava isso algumas vezes. Eu falei, gente, que gargalhada é essa, pelo amor de Deus? E um dia, eu acho que foi até o Espírito Santo que me falou, por que você não sorri com a sua esposa? Por que quando ela sorri, quando ela está muito feliz, isso te incomoda? E eu falei, é mesmo. E eu comecei então a buscar a sorrir juntamente com a minha esposa. E quando eu faço isso, gente, é lógico, isso para nossa interação, isso passa uma comunicação assertiva para ela. É um canal de comunicação também. Por que eu tenho que me incomodar com a alegria dela? Né? Por que eu tenho que me incomodar com o sorriso dela? A Cleide está dizendo, essa é a minha linguagem. Ela deve estar falando do tempo de qualidade. Então esteja amanhã conosco, Cleide, que a gente vai falar sobre isso. Então, gente, para a gente concluir esse tema de hoje, exerça essas palavras de afirmação do seu cônjuge. Pode ser que hoje, dentro do seu relacionamento, esteja uma grande turbulência.
esteja uma grande confusão e você não consegue encontrar no seu cônjuge essa afirmação, essa alegria, essa motivação para você continuar sendo essa pessoa alegre dentro da sua relação. Faça por você. Seja autorresponsável, né, amor? Faça por você, faça semeando, sabendo que vai chegar o tempo da colheita no seu relacionamento. Semeie, a bondade ser semeada, ela vai reverberar na sua vida. Semear palavras de afirmação, de validação, palavras que geram vida, palavras que geram vida, que geram esperança, que geram amor, só vai reverberar na sua vida de maneira benéfica. Então lance em tempo e fora de tempo. Quando vier a colheita, vai ser uma agradável surpresa. Ok, gente. Terminamos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma alegria demais a gente começar nossa manhã na companhia de vocês. E nós vamos começar mesmo, efetivamente, colocando conteúdo essa semana no nosso grupo de WhatsApp. Você que não colocou nosso telefone na sua agenda, coloque, registre-o e depois manda para nós uma mensagem com seu nome e da onde você é, para nós adicionarmos você na nossa agenda também. Porque a gente vai enviar esse conteúdo todo via lista de transmissão. Então, a partir de hoje já está funcionando. Telefone 0 operadora 19 98126 8366. E a gente vai deixar também no nosso Insta um post com o número do telefone que você pode acessar lá e colocar na sua agenda e mandar um oi para nós, com o seu nome, mesmo que você já nos conheça, que a gente já tenha dado, faz isso porque é em outro telefone, tá bom? E o Rodrigo tá falando, adoramos. E foi a primeira vez que o Rodrigo e a Angélica participaram. Obrigado, Rodrigo e Angélica. Estamos todos os dias aqui de segunda a sexta-feira no nosso canal do Insta. Por enquanto só no Insta. Precisamos de likes no YouTube, gente. Nós queremos transmitir a nossa live não somente no Insta, mas também no YouTube, que já fica lá gravado. Então precisamos de vocês. Nós estamos com 740 e poucas curtidas. A gente precisa de 1000 para poder o YouTube precisa permitir. De 1000. Ele não permite que a gente transmita a live com menos de 1000. Ontem mesmo teve comentário lá no YouTube. A gente queria participar online com vocês para fazer pergunta. E infelizmente ainda não pode. E outra pessoa falou, eu só tô aqui no YouTube, como é que faz para ver ao vivo? Então tem muita gente que não tem. Mas amor, não dá pelo Insta para fazer participação ao vivo? Mas a pessoa não tem Insta. Ah, ela não tem Insta. Ah, gente, legal isso, viu? Se vocês quiserem participar ao vivo, é só acenarem conosco aqui e nós colocamos você aqui na tela para fazer perguntas. Isso é ótimo, ok? Tô indo depois para lá. YouTube. Pro YouTube. Um beijo para vocês. Até amanhã. O Moreno tá entrando agora. Moreno, a Tir, né? É Rita Moreno. Rita Ritinha, Moreno. A gente está encerrando agora, que tá acabando, porque o Insta só permite um tempo X, mas depois entra de novo na live para você ver. A Cleice até entrou também, Cleicinha. Um beijo para vocês e até amanhã, 6h57. Tchau, gente. Um beijo.